E agradecendo em especial hoje aqui com a gente a Matsuko Mori Barbosa, coordenadora da União Brasileira da Mulher, Paraná. Vera Lúcia Mânica, secretária da Mulher da Central de Trabalhadoras e Trabalhadores do Brasil. E Maria Isabel Correia, conselheira estadual do Conselho da Mulher. Dando início, então, a essa sessão ordinária, solicito ao secretário a verificação do quórum. Pai presidente, só audiência da vereadora Cindinha, doutor Marcos. Justificar. Peço ao vereador Padovani a leitura bíblica. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os presentes e a todos que nos acompanham. Vamos a leitura aqui no livro de Jeremias, capítulo 29, versículos 11 ao 13. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Coloco então a dispensa da leitura da ata. Coloco a ata em aprovação. Ao silêncio dos vereadores, a ata está aprovada. Peço ao secretário a leitura dos demais expedientes. Palestra alusiva ao agosto lilás. Presença da conselheira estadual Maria Isabel Correia, UBM, União Brasileira das Mulheres. Audiência pública do ofício 96/2024. Planejamento solicita espaço para a realização de audiência, acontecerá dia 18 de setembro de 2024. É isso que tinha, presidente. Obrigada, secretário. Convido, então, a senhora Maria Isabel Correia para apresentar para a gente uma palestra. Obrigada. Boa tarde a todas, todos. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Há muito tempo eu queria conhecer a Ana Quesada. Estou bem feliz de estar aqui hoje. Estou bem feliz que nós temos duas mulheres nessa mesa. Eu moro no município, apesar de eu ser lá do extremo sul do Brasil, da fronteira com o Uruguai, sou uruguaia e brasileira. Eu moro em Palmeira, perto de Ponta Grossa. E já há 4 legislaturas que não temos nem mulher no município de mais de 30 mil habitantes. Isso é inadmissível numa sociedade onde as mulheres são maioria, porque a forma de pensar, a forma de se comportamentar dos homens e das mulheres é totalmente diferente. E eu costumo dizer que onde tem pelo menos uma vereadora, a forma de condução da Câmara de Vereadores também é diferente, né? Porque existe uma busca por esse acolhimento, por esse respeito, a forma de pensar que é diferente das mulheres. E essa é a nossa luta. Eu faço parte da União Brasileira de Mulheres desde 2003, há 20 anos. Comecei a minha militância ambientalista e no movimento de mulheres também, desde que fui para a faculdade. A União Brasileira de Mulheres nasceu em 88, junto com a nossa Constituição Cidadã. E ela é uma entidade feminista, mas que luta pelo emancipacionismo, ou seja, luta pela emancipação de toda a sociedade, de homens e mulheres. Nós temos que caminhar juntos, né? Para que possamos ter os mesmos direitos que só a Constituição de 88 nos deu juridicamente. Até 88 nós éramos cidadãs de segunda categoria. Né? Só em 88 que nós conquistamos de direito, mas de fato nós ainda não conquistamos. Então, por exemplo, né, nesse mês agora, embora a gente esteja falando do agosto lilás, e a gente fala mais da questão da violência doméstica por conta da Lei Maria da Penha, mas essa semana, por exemplo, boa tarde, essa semana, por exemplo, a gente teve a segunda reunião com a SEED, que é a Secretaria de Educação, proposta pelo Conselho. Na 1ª de julho, até eu que coordenei, porque eu fiquei interinamente como presidente. E, pasmem, nós temos numa secretaria que tem mais de 60 mil servidores e servidoras, nós temos 87% de mulheres. E a gente tem dentro de uma secretaria dessas questões assim absurdas com relação às mulheres. Uma das questões que a gente luta é para que mulheres, por exemplo, mesmo as mulheres do quadro próprio do magistério do Estado, elas não tenham
dia descontado se elas forem ao médico. Estou falando assim, de licença médica de que não passa pela perícia de menos de 3 dias. Então, por exemplo, quem é mulher aqui, mesmo que não seja mãe, sabe que os cuidados todos de pessoas idosas, de crianças, né, de pessoas com deficiência, sempre é colocado as mulheres, salvo raras exceções. A questão do trabalho doméstico, de limpeza, de comida, também, né, salvo exceções, que agora, graças a Deus, já tem algumas exceções, né? Mas, essas mulheres, por exemplo, eu sou mãe, sou professora. Meu filho pequeno, hoje, amanheceu com 40 graus de febre. Vocês têm dúvida se eu vou levá-lo ao médico ou eu vou mal? É óbvio que eu vou levá-lo ao médico. E essa é uma falta que eu preciso de um dia só. Eu tenho testado. Mas essa professora, mesmo ela sendo do quadro próprio, ela vai lá para o final da fila. São 87% de servidoras mulheres da educação do Estado. Ela vai para o final da fila do ano que vem na escolha de aulas. Então, tipo, mesmo que seja uma mulher professora que já tenha 20 anos de magistério, e ela está no princípio, ela está sempre naquela escola. Mas se ela vai para o final da fila, ela vai ter que pegar aula em 2 ou 3 escolas. Ou seja, a vida dela vai ter uma revolução. E aí nós temos um monte de mulheres indo trabalhar com eles, para não usarem esse dia que vai ser descontado. Isso é um absurdo, né? Porque existe um estatuto do funcionalismo público, que é de 1970, que lhe dá esse direito de acompanhar pessoas, inclusive da família, se tiver problema de doença. Mas hoje se acha um artifício para, de alguma maneira, punir essa mulher, né? Nós temos, por exemplo, a terceirização, que é outra questão que a gente está discutindo com a educação, no Conselho. Nós temos uma merendeira, por exemplo, do quadro próprio do Estado, que ganha R$3.000. E ao lado dessa merendeira, numa escola maior, né, que tem mais de uma merendeira, nós podemos ter uma merendeira terceirizada, que ela ganha R$800. Porque o salário dela começa com o mínimo, né, não o mínimo regional, com o mínimo nacional, que é 1.300 alguma coisa. Só que as escolas não trabalham no sábado, então já de cara ela tem um desconto, sabe? Que não recebe, nunca ela vai receber o mínimo. E aí, se ela não for ao médico, essa não tem direito, essa perde de, às vezes perde o trabalho. Então, quer dizer, por que as mulheres estão nos trabalhos mais precarizados, de cuidado? É por conta da nossa sociedade ser patriarcal, né? Ter sido toda a nossa história, né? de construção da nossa sociedade patriarcal. A ponto de uma mulher casada, por exemplo, só a partir do final da década de 1960, que ela, com o Estatuto da Mulher Casada, mesmo assim ela tinha que ter a assinatura em cartório do marido para trabalhar fora e para viajar para o exterior, por exemplo. Só a partir de 1968, né, que é o Estatuto da Mulher Casada. Então, quer dizer, essa tutela com as mulheres, ela vem também para a política. Então, normalmente, quais são as mulheres, via de regra, que se elegem? São as mulheres que vêm de uma família que já tem homens na política há muito tempo. E óbvio que ela vai seguir aquele caminho e muitas vezes ela acaba não lutando pelos direitos das mulheres. Porque ela não entende que ela precisa lutar. Não é porque ela não queira, entendeu? É porque ela não entende que é necessário. Que é necessário não para ela, que é necessário para todas elas. Enquanto todas nós não formos livres de qualquer amarra, a nossa sociedade não vai para frente. Precisa que a gente se libere das amarras. Isso não significa ser contra os homens. Muito pelo contrário. Como eu falei no início, a gente caminha junto. Para a par, nem atrás nem na frente. Sabe? De cotovelo assim, sabe? Porque as lutas são de todos e todas nós. Então, o Agosto Lilás, esse é um dos trabalhos do Conselho desse último mês. Mas é um conselho estadual, um conselho de direitos, né, que luta pelos direitos das mulheres. É um conselho paritário, tem 50% governamental e 50% sociedade civil. Então, eu sempre digo que o conselho está acima das secretarias. Porque no conselho tem várias secretarias. É assim. Então, ele está acima das secretarias. Ele é um órgão ele é um órgão que se remeteria direto ao governador do Estado, porque é
várias demandas, inclusive para políticas das mulheres, para o governo do Estado. Né? Então, ele se remete direito. Mas também ele acolhe denúncias, né? Às vezes chegam denúncias. Hoje menos, porque hoje nós estamos, pelo fato de termos uma secretaria nova, é verdade, de política para as mulheres, uma secretaria nova, mas é uma secretaria que trabalhou muito nesses 1 ano e meio aí, né? E hoje nós temos, inclusive, muito mais conselhos, porque todas nós de movimentos de mulheres, movimentos feministas, a gente sempre pedia nas conferências uma secretaria de política para as mulheres. Por quê? Porque a política para as mulheres, ela está lá na saúde, ela está lá na educação, ela está na assistência social, ela está na segurança pública, ela está em todas as secretarias. Mas nós precisamos ter um locus, ter um espaço onde essas mulheres, quem está à frente dessa secretaria vai fazer essa conversa, vai fazer essa intermediação com todas as outras secretarias. E isso é fundamental, senão a coisa não funciona. Então, nessa secretaria, hoje nós temos a secretaria, né? E uma questão que a gente pedia, eu fui presidente, vice-presidente desse conselho, e uma questão que nas minhas gestões, tanto na presidência quanto na vice, que eu sempre lutei, foi que nós temos um fundo. Porque é somente a gente ter um fundo estadual de política para as mulheres que a gente consegue chegar nos municípios. Né? Então, nós tínhamos, no início do ano passado, nós tínhamos 80 conselhos, mais ou menos, mas muitos deles sem funcionar. E hoje nós temos mais de 140 conselhos. E a maioria deles atuando. E muito disso em função do fundo. Porque no ano passado, a base de transferência fundo a fundo, a transferência fundo a fundo, vou falar, porque tem gente aqui que não era vereadora, mas a transferência fundo a fundo, ela não pede do município que ele coloque uma contrapartida. Então, o município quer, né? Porque é um benefício grande para o município. O ano passado, os municípios que tinham conselho e lei do fundo receberam no mínimo 45 mil para estruturar a sua rede de proteção às mulheres. Esse ano, a base partiu de 70 mil. Mas, tipo, o município que tem uma secretaria, ou que tem uma divisão, ou que tem um departamento de política para as mulheres, vai crescendo. A gente tem uma tabela. Tem município que tem uma casa de acolhimento, ele tem um plus. Né? O município que tem o CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, ele tem um plus. Então, os grandes municípios acabam recebendo muito mais, porque eles também precisam muito mais. Né? E no próximo ano, provavelmente, os municípios, essas são deliberações que passam pelo Conselho, mas a gente está, como teve esse trabalho de pavimentação para melhoria para a criação, para a melhoria dessa rede de enfrentamento, o município que tiver, então, ou uma secretaria, ou uma divisão, que tiver uma organização de política para as mulheres, esse município vai ter prioridade para receber recurso. Então, assim, para um município que nunca teve nada para a política das mulheres, 70 mil é um bom dinheiro, né? Dá para fazer alguma coisa, dá para estruturar um pouquinho, né? Mas para isso a gente tem que trabalhar. Tem que ter no mínimo um conselho. Né? E tem que ter a lei que tem que passar por essa casa, que é a lei do fundo, e a lei do conselho também vai passar por essa casa. Se tudo correr bem, a gente vai estruturar aqui também. Né? E eu fiz questão de vir para cá, porque eu tive, desde 2009 até o ano passado, no Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Até o ano passado era vice-presidente desse conselho também. E há muitos anos atrás, a gente tinha um representante do litoral que era daqui de Guaraqueçaba, da agricultura familiar. E o Estado não pagava para ele se ele fosse de barco, tinha que ir pela estrada. E ele dizia, gente, mas eu não tenho condições, o tempo que eu vou gastar, eu tenho trabalho lá, trabalho no campo e tudo mais. Então, eu sempre imaginei que Guaraqueçaba ficasse um tanto assim, abandonado, sabe? Pensando que Estado. Um lugar que parece que não tem aquele olhar, sabe, de cuidado, sabe, que lá também tem munícipes, também tem pessoas paranaenses que precisam, sabe, de atendimento de saúde, de atendimento de educação, de atendimento da assistência social, né, como é direito de todos e todas nós, né,
E isso é uma construção, e é uma construção que é somente todos e todas nós, independente da sua bandeira partidária, se a gente não der as mãos e não caminhar junto, a coisa não vai. Todo mundo tem que caminhar na mesma direção. Tipo no Conselho Estadual. A gente tem pessoas e entidades de todos os tipos. Mas quando a gente tem uma causa, a gente caminha junto. Porque é só assim que a gente constrói. Muitas vezes a gente tem que deixar um pouquinho, é lá que eu quero chegar, mas às vezes para chegar lá eu tenho que fazer um percurso, sabe? Para lá, eu vou chegar lá. Vai me dar trabalho? Vai, sabe? Mas é um trabalho de construção social, de construção da nossa sociedade. E isso foi o que se fez no Brasil, por exemplo, depois de muitos anos de luta, quando se criou a Lei de Maria da Penha. Porque com toda essa questão que eu coloquei das mulheres, dentro das casas, o que acontece a gente não tem nem ideia, sabe? É como na questão das crianças e adolescentes, na questão da pedofilia, por exemplo, né? A gente não tem ideia, mas sabe que é muito. A Rede Feminista de Saúde, que é uma parceira nossa também, que está no Conselho, também é uma rede nacional, tem a Rede Feminista de Saúde Nacional, fez uma pesquisa de 2009 a 2019, 10 anos de pesquisa, de crianças nascidas vivas, fruto de estupro de vulneráveis, de meninas menores de 14 anos. Ou seja, é aquela criança que foi estuprada, normalmente dentro de casa, normalmente entre alguém da sua família. Ela engravidou e ela não teve o direito ao estupro, ao aborto, que é previsto em lei desde a década de 1940, para fruto de estupro, principalmente de vulnerável. Por alguma razão ela não teve acesso e teve uma criança nascida viva. Pasmem vocês, em 10 anos, 10 mil crianças. 1000 crianças nascidas vivas, fruto de estupro de crianças de menos de 14 anos. E essa é outra realidade, a maioria desses estupros são com meninas. Né? Pelo menos a maioria do que se tem conhecimento é de meninas. Então, veja, são realidades. Normalmente, de novo, sabe a questão da mulher, da menina, né? Ficando carregando uma questão, porque uma criança de 14 anos, carregando outra, às vezes 10, gente, tem meninas de 10 anos, não estão informadas ainda, correm o risco de, durante a gestação, elas literalmente explodirem, entendeu? Porque não tem corpo ainda para gestar, entendeu? Então, a Lei Maria da Penha, ela veio assim, no primeiro momento ela foi um pouco mal compreendida, mas como qualquer lei, né, a partir do momento que ela começou a ser melhor entendida, muitas vidas foram salvas. E hoje nós temos, por exemplo, a Polícia Militar trabalhando ali nos municípios onde às vezes não tem uma estrutura tão grande de rede de proteção. No meu município, por exemplo, eu faço parte do Conselho de Segurança, o nosso tenente, que é o nosso comandante, lá no Palmeira, ele veio do Guarapuava e antes mesmo que no estado a gente conseguisse, através do conselho, que a Polícia Militar fizesse essa ronda, onde não tem a Patrulha Maria da Penha, que fizesse essa ronda buscando, buscar as mulheres que têm medidas protetivas, lá a gente já tinha, sabe? Porque é um trabalho que a polícia pode fazer só de passar uma vez por semana na casa daquela mulher que está com medida protetiva, pode fazer toda a diferença entre a vida e a morte dela. Hoje mesmo nós tivemos uma mulher em Paranavaí, motorista da prefeitura, motorista do ônibus escolar. Ela pediu, 39 anos, ela fez um boletim de ocorrência ontem e pediu medida protetiva e não deu tempo de ser medida protetiva. De ontem para hoje, o homem pegou uma arma e foi lá e deu vários tiros nela. Então, assim, a medida protetiva, a Lei Maria da Penha tem que discutir, não adianta, porque muitas vidas, todas as vidas que já foram salvas, elas nos dizem que sim, que a Lei Maria da Penha valeu todo o empenho de luta, inclusive nossa, do nosso movimento e tal, sabe, nos tribunais internacionais, né, dos quais o Brasil é signatário de diversas leis, para que muitas mulheres não morram. Só ela é suficiente
suficiente? Não, gente. A gente precisa trabalhar isso com as nossas crianças. A gente precisa trabalhar com as nossas crianças nas escolas, né? Porque existem estudos psicológicos que dizem que meninas e meninos até os 5 anos, eles se consideram muito iguais. A partir dos 5 anos, as meninas, principalmente, começam a perceber a diferença de tratamento, de tudo com os meninos. E aos 12 anos, elas já têm certeza, a maioria tem as exceções, mas a maioria já tem certeza que elas são inferiores aos homens. Porque a nossa sociedade nos trata como seres inferiores. Então, as meninas têm certeza que elas são inferiores aos homens. Né? A gente vem mudando, isso vem, mas no ritmo que a gente vem mudando, a gente vai levar mais de 100 anos para conquistar aquilo que a Constituição de 88 já nos trouxe no campo jurídico. Né? Porque até o ano passado, o homem ainda tinha direito a ter uma reparação, por exemplo, por uma questão de traição. Estava amparado pela lei. Sabe? Podia matar a mulher, estava amparado na lei. Ninguém usava mais porque é vergonhoso, né? Mas estava amparado na lei. Então, quer dizer, é tanta coisa para mudar, é tanto para se fazer, que se a gente não começar em todos os municípios da base, sabe? A trabalhar e se empenhar e olhar com isso e chamar os homens, vem cá, vem ser parceiro nessa luta, nós precisamos. E educar os meninos para uma educação de respeito, não só para as mulheres, mas para todos, para os animais, para tudo, né? A questão da paz, né? Que o vereador colocou também na sua fala inicial, a questão da paz só vem por aí. Só vem se a gente olhar para tudo e para todos com respeito, né? E aí a gente tem, para além da violência, da questão da Maria da Penha, que é a violência física, sexual, psicológica, moral, patrimonial, que eu duvido que qualquer uma das mulheres que está aqui, até as mais novas, não tenha passado por nenhum tipo de alguma dessas violências até hoje. Dificilmente. E se não teve até agora, parabéns, porque são pessoas abençoadas, estão dentro de uma família, estudaram em escolas que não tinham esse tipo de questão, sabe? Porque desde as crianças menorzinhas, em alguns lugares que ainda a gente vê ainda, com meninas pequenas, os meninos fazendo algum tipo de... Eles não entendem que seja uma violência, mas de violências, porque são violências. E além disso, nós temos as violências institucionais, porque para as mulheres é dada a questão da gestação também. Então, se nós estamos gestando até para que a nossa sociedade tenha mão de obra para tudo que precisa na sociedade, somos nós que criamos a massa de trabalhadores e trabalhadoras, não recebemos nada por isso, né? Só nós trabalhamos, mas se fosse de fato respeitado, no momento do parto, por exemplo, nós teríamos partos mais humanizados, né? Com mais respeito à mulher. E não é o que a gente vê no litoral aqui, Paranaguá. Paranaguá tem problemas seríssimos. O pessoal a Carol, que é da César lá, ela vive vindo para Paranaguá, porque não se consegue defender. Então, quer dizer, se nem no momento, que é um momento sublime, sabe, de dar luz, a mulher não tem os seus direitos garantidos, que sociedade é essa, gente? Que sociedade é essa que não olha para essa mulher, sabe, para essa mãe, para essa irmã, né, para essa esposa, né, com toda essa atenção? E aí nós temos a violência institucional, que essa está recém começando no aspecto legal, sabe? Nós ainda não temos condições para a violência institucional, que é essa violência que o próprio Estado acaba cometendo contra os mulheres. E não é só na saúde. Em todas as áreas a gente tem. Em todas as áreas. E aí nós temos a violência virtual, que hoje é uma questão assim, seríssima, gente. A gente não tem condições de acompanhar tudo que acontece. Porque além dessa internet que a gente circula aí, existe o que chamamos de Deep Web, que é uma internet que é por onde circula toda a marginalidade, entendeu? De todo tipo. E a gente não tem... Eu, sinceramente, às vezes eu leio alguma coisa, mas eu não tenho nem ideia do que está sabendo. Mas todas as piores questões estão nessa Deep Web. Desde que a gente começou com a questão da internet, há alguns anos atrás, eu sempre dizia, a gente tem aí uma ferramenta fantástica. Nós temos 90% do que tem na internet é lixo. Mas os 10% que tem na internet é todo conhecimento humano.
têm que saber usar, inclusive dentro da educação, senão a gente estivesse pelas ruas. Eu estou na minha hora já. Aí a gente tem a violência que tem que se falar muito nessa casa, que é a violência política de gênero, que é uma questão assim que é muito comum no Brasil, e todas essas violências que eu estou falando, elas têm intersecções com a questão de raça e com a questão de classe. Então, uma mulher preta e pobre, ela vai sofrer muito mais violência do que uma mulher que tem a pele branca, como eu. E mesmo assim, eu sofri uma violência política de gênero na Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, o Matsuko estava lá, em Foz do Iguaçu, sendo vice-presidente do conselho, sofri uma violência política de gênero, inclusive de etarismo, porque eu sou uma pessoa idosa, né? E que me fez, inclusive, levar isso para o conselho estadual, sair daquele conselho, que eu já estava desde 2009, porque eu não tinha saúde mental para continuar. Né? E me fez levar isso para o conselho estadual, e esse ano a gente fez, junto com o TLE, andamos pelo Paraná, né, falando sobre violência política de gênero. Foram 5 pontos. E é muita coisa que a gente escuta nos municípios, nas regiões. Muita violência política de gênero, sabe? A ponto de até em Curitiba, na Câmara Municipal, ter vereadora, cujo vereador não coloca a roupa, corta o microfone, sabe? Fica fazendo outra coisa enquanto ela está falando. Tudo isso é violência, né? Porque se nós temos aqui vereadores e vereadoras, têm direitos iguais. Então, se eu escuto quando um homem está argumentando, eu tenho que escutar quando uma mulher está argumentando também. É difícil para o homem escutar? É, porque a nossa forma de pensar é muito diferente. Os homens normalmente são mais objetivos, nós mulheres divagamos mais. Mas é um aprendizado. É um aprendizado que a gente também vai aprendendo a ser mais objetiva em determinados espaços, falar menos e falar mais assertivamente. Mas é uma construção social, gente. Os homens sempre foram ouvidos, as mulheres, nós não somos ouvidas. Então, quando a gente fala, meio que a gente se deslumbra e quer falar mais. Então, por isso que eu pergunto do tempo, que eu falo muito, eu sempre sou pedagoga também, já estive muito tempo em sala de aula, falo demais, eu estou perguntando. E aí nós temos assim, dentro de tudo isso, como hoje nós temos o Ministério das Mulheres, foi lançada uma campanha esse ano, pela ministra agora, em agosto, de feminicídio zero. Para nós no Paraná vai ser difícil, porque nós estivemos em 2012, quando teve uma CPMI, o Congresso Nacional pelo Fim da Violência contra a Mulher, o Paraná estava em 3º lugar no número de assassinatos de mulheres, que até em 2012 ainda não tinha lei de feminicídio. E aí nós recebemos um auxílio do governo federal, recebemos a Casa da Mulher Brasileira, Curitiba. Foram 3 casas da mulher brasileira do Brasil todo, e uma veio para o Paraná, para Curitiba, em função dos nossos números. E recebemos 3 ônibus lilás, 2 para o Estado e 1 para o município de Curitiba. Então, aí, circulando pelo Estado. Talvez vocês até já tenham recebido aqui. E além de outras questões, né? Mas agora, esse ano, o Paraná está em segundo. A violência ao feminicídio cresceu 22% no Paraná. E aí nós temos regiões como a região que eu moro, que é de Ponta Grossa, que até a gente propôs na reunião desse mês do Conselho, de propor para o Conselho de lá para fazer. A gente tem no final do ano 16 dias de ativismo, que é uma campanha mundial, né, pelo fim da violência contra as mulheres, para a gente fazer o seminário em Ponta Grossa. Porque em Ponta Grossa, nós temos, nos últimos 5 anos, tivemos feminicídios corriquinhos assim, por crueldade, gente. Uns 3 ou 4 do homem pegar uma barra de ferro e dar na cabeça da mulher até matá-la. Né? Teve um que faz uns 2 anos que o companheiro dela, o marido, o companheiro, né, foi na porta da escola e matou a facadas a mulher, não teve 2 filhos. Então, o que leva, sabe, alguém a cometer uma atrocidade desse tamanho, sabe, contra alguém que foi sua parceira, sua companheira, mãe dos seus filhos, né? É uma coisa que, não sei, pra mim, na minha cabeça não entra isso, sabe? Eu venho de uma família assim que, mesmo nos finais de semana, quando a gente toma umas caipirinhas, vinhos e tal,
pessoa fique violenta. É algo interno dela que ela tem que trabalhar. Porque se é algo meu, eu tenho que trabalhar. Eu vivo numa sociedade, né? Eu sou ermitã. Então, para mim, quando eu vejo esses casos assim, e tão perto, né, me dá muita tristeza, sabe? Me dá muita tristeza. Porque as crianças que são desse casamento, elas, o resto da vida, elas vão ter problemas. E talvez até se tornem agressores. Porque onde tem violência contra a mulher, tem violência contra o idoso, tem violência contra animais, tem violência contra crianças, né? Então, se é um mal da nossa sociedade, a gente tem que saber como a gente vai trabalhar. E nós tivemos uma das nossas conselheiras, justamente a Carminha, que era a ministra de Saúde. Ela foi numa reunião que teve com a assessora da ministra esse mês. Ela perguntou o que devia falar. Eu disse, as nossas pautas são estas. Agora, o que você deve mesmo falar é que nós precisamos de ajuda. Porque se nós temos uma secretaria que está fazendo muito, não está fazendo pouco. Eu sei do empenho da secretária Leandro. E sei do empenho das mulheres que trabalham na secretaria, na política das mulheres, são todas extremamente comprometidas. Nós temos agora o fundo, estamos passando nos municípios, nós temos campanhas. E nós crescemos em feminicídio, por onde nós temos que caminhar? Não estamos caminhando certo, sabe? Não é por aí. A gente tem que mudar alguma coisa. O que nós não estamos conseguindo atingir, sabe? Aqui, eu soube, talvez vocês me digam algo diferente, até gostaria de saber, mas aqui, nessa região, apesar da gente ter Paranaguá, que é a primeira cidade do Paraná, a maior violência, na região das ilhas aqui, a gente não tem, a não ser na época do verão. Na época do verão, embora não se denuncie muito, eu soube pela própria secretaria que tem barcos que floram aqui, iates e outros barcos de passeio, e que promovem festas onde existe exploração sexual, muitas vezes sem consentimento, porque as meninas bebem bebida e drogas e tal. Então, essa é uma coisa que a gente vai discutir muito no Conselho, o que fazer na Operação Verão desse ano, para que essa região também seja contemplada de alguma maneira para que isso não aconteça. Porque, muitas vezes, muitas dessas meninas, elas não vão ter ninguém denunciar, gente, por vergonha. Mesmo que ela não tenha culpa. A culpa não é dela. A culpa nunca é de quem é violentado. A culpa sempre é de quem violenta. Mas, principalmente por serem mulheres e meninas, a gente já carrega essa culpa. Parece que a gente tem costas assim, sabe? Que as culpas são sempre da gente, sabe? Se não deu certo casamento, a culpa é da mulher, sabe? Se algum filho se perdeu pelo caminho, a culpa é da mulher, né? Então, a gente já carrega essas culpas que não são nossas, né? De maneira nenhuma, ninguém é culpado. Às vezes a gente tem 3, 4 filhos, cria 3 que vão por um caminho bom e tem um que se perde. Foi criado igual, sabe? Mas alguma coisa aconteceu que está fora do nosso alcance. Então, não é culpa. Nunca a culpa é de quem é violentado, seja qual for a violência que a pessoa sofreu. Então, eu não tenho que ter vergonha de alguma coisa que não foi minha culpa. Eu sei que aqui é difícil para fazer uma boletim de ocorrência, eu sei que depende da delegacia de Antonina, né? E a gente tem alguns lugares assim no Paraná que ainda tem essa dificuldade. E embora a gente solicite para a Secretaria de Segurança Pública, nunca tem recurso suficiente para, sabe, a coberta sempre é tudo. Fica puxando de um lado, puxando do outro, alguém sempre vai ficar descoberto. Mas a gente tem que achar no meio de todo esse tecido de políticas que existem e de atendimentos que são necessários, como que a gente pode puxar um pouquinho a coberta para o nosso lado. É um exercício de pensar fora da casinha, sabe? Porque a gente gostaria que cada município tivesse uma delegacia da mulher, mas isso não é possível. E talvez nem seja necessário, né? Mas assim, tem lugares que precisam um pouquinho mais de atenção e a gente como conselho está sempre atento a isso. Tanto que se tiver denúncias e tal aqui, vamos para o conselho. A gente tem procurado que denúncias de violações, que elas seja institucional ou sejam outras denúncias, que elas vão para os conselhos municipais, porque o conselho estadual não dá conta de tudo. Então, às vezes vem de municípios maiores, Londrina, tem Maringá, Paranavaí,
Aí a gente remete ao Conselho Municipal para não passar por cima do Conselho Municipal. O Conselho Municipal vai tentar ver o que está acontecendo, porque sabe, porque é o que está no local. A gente não tem nem poder, o Conselho não tem nem poder fiscalizatório. Vai vir das secretarias, né? Se tiver alguma coisa, vem das secretarias, vem do próprio Estado, porque a gente não tem, como sociedade civil, nem como conselho, como fazer, nós não somos um órgão executor, somos um órgão fiscalizador e compositor de políticas. Esses dados do crescimento do feminicídio são do IPE e do Fórum de Segurança Pública. Então, dito isso, eu não quero me alongar muito, quero ouvir vocês também, né, se tiverem perguntas e tal, eu puder assumir, mas eu penso assim, esse é um mês importante porque nos faz trazer todas essas reflexões, sabe? E nos faz olhar com mais cuidado para todas essas questões e olhar para lugares onde as coisas estão dando certo e procurar nos inspirar. Né? Nós temos que fazer, olhando para a nossa realidade, primeiro, porque sempre, para qualquer política, a gente tem que ter um diagnóstico. Nós precisamos saber quantas tipos tiver um conselho, né? Quantas mulheres nós somos aqui na sede, nas ilhas, nas comunidades rurais. Temos comunidade quilombola, temos comunidade indígena, temos as que tecem no... Hã? Isso, aquelas que fazem chapéus, as cestarias, né? Vocês têm aqui mais para o sul, tem aqui do lado. Temos realidades diferentes, nós somos todas diferentes, todas. Somos diversas, mas não podemos estar dispersas, nós temos que estar juntas. E juntos, os homens também, né? Mas essa consciência tem que partir das mulheres, porque é toda essa desigualdade no gênero que a gente tem, de mulheres e homens, que a gente precisa equilibrar. No mínimo equilibrar, porque nós somos mais de 50% da população. Mas no mínimo nós temos que equilibrar. Salários iguais, na maioria do ente público a gente já conseguiu isso, para mesmo trabalho, mesma remuneração. E como nós gestamos, como nós fazemos, outra questão que as mulheres também não se olha, é o trabalho invisível, né, que é o trabalho de dentro de casa. Nós trabalhamos muito mais que os homens, muito mais. Porque tem muitos homens que nem tiram o copo quando sai da mesa. Eu, por exemplo, tive 2 filhos, homens, e agora tenho 4 meninas netas. Eu militei minha vida inteira para que meus filhos tivessem uma vida melhor e não precisassem casar com uma mulher para não ser empregada doméstica deles. Então, meus filhos, por exemplo, eles dividem toda a tarefa doméstica de cuidar com as filhas e com as mulheres. Quer dizer, não são perfeitos, porque ninguém é perfeito. Não sou uma mãe daquelas que passa a mão. Mas são muito melhores do que os homens da minha geração, por exemplo. Muitas vezes não tinham nem volta para isso. Então, quer dizer, a gente avançou, mas avançou muito pouquinho. E eu lutei a minha vida toda e estou olhando agora e vendo que eu não vou deixar para as minhas netas um mundo muito melhor do que aquele de quando, com 17 anos, eu fui para a faculdade. Então, mas a gente não pode deixar de lutar, sabe? E quem sabe quando a gente conseguir conquistar o coração de mulheres e homens para que a gente caminhe juntos nessa luta, talvez a gente avance muito rápido. Muito mais rápido do que eu poderia sequer sonhar. Então, é isso. Eu fico aberta aqui a vocês fazerem as perguntas que quiserem, né? E mesmo que eu não tenha palavra. Vou colocar a palavra livre para os vereadores, se quiserem fazer perguntas à doutora Maria Isabel, e também esclarecer, né? Primeiramente, agradecer também aqui a Polícia Militar, aos representantes de igrejas que vieram, informar também que o Poder Público Municipal foi convidado, né? Eles não sei se tem alguém aqui, acho que é a Cida, né? Está representando aqui a saúde, mas alguém representando aqui o Poder Público, a saúde, né? Então, agradecer também vocês por terem vindo, Hospital Regional, e informar que tanto eu quanto a vereadora Nair, ela é procuradora da mulher da Câmara. Isso já é um avanço enorme. A gente até instaurou, mas a gente não conseguiu avançar, porque ter algumas ações, né, vereadora Nair, de trabalho, assim, nesse sentido.
Mas o que a gente providenciou, né? A gente já fez aqui uma solicitação ao Executivo, né? Tanto no ano passado, né, vereadora Ney, quanto esse ano, solicitando a criação, né, do Conselho Municipal da Mulher. Espaço físico para a mulher, né? Sim, e também a gente fez aqui, a gente também solicitou a criação e instalação do programa de acolhimento familiar nesse município, né? E também na semana passada a gente atendeu uma recomendação do Ministério Público do Paraná, né? Que é pedindo para que a gente acompanhasse a adesão pelo município de Guarapiçaba junto ao Sistema Estadual da Rede de Proteção. Então, a gente sabe que o nosso município tem muito ainda a caminhar nesse sentido, mas com certeza o trabalho de vocês é importante nesse momento porque fortalece essa questão da criação do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Nós sabemos também que no nosso município existem vários conselhos e as instituições elas acabam sempre designando as mesmas pessoas para fazerem parte dos mesmos conselhos, mas devido aí à importância do tema, né, hoje a gente pede novamente, né, ao município que nos encaminhe um projeto de lei, né, criando então o Conselho da Mulher, né, no nosso município. A vereadora Ney queria falar também? Boa tarde, vereadores, boa tarde a todos presentes. Foi feito pela Câmara um requerimento pedindo para ser criada a Secretaria, ter um espaço físico e espaço para atendimento das mulheres, todas as mulheres, incluindo também todo o trabalho, orientação que estamos aguardando daí. Agora, como foi um momento difícil, aí, eu também não pude participar agora 8 dias, minha mãe está na UTI, eu não pude participar, até faltei na sessão passada, justificando que eu não estava presente devido a esse acontecimento. Minha mãe saiu daqui internada, caminhada para Paranaguá, de Paranaguá está em Curitiba. Hoje minha filha está cuidando lá para poder estar aqui. Eu vi no grupo da Câmara que teria hoje uma que veriam senhoras aqui apresentar sobre o trabalho com as mulheres, né? Junto à Secretaria do Estado. Então a gente está trabalhando, mas está difícil no momento. Esperamos aí para frente seja melhor, né? Eu posso participar mais, né? A vereadora Luciana fez também um documento aqui e participa também a população, saúde, educação, assistência social, todos juntos faremos um bom trabalho, porque depende de cada setor, como a senhora relatou, participar, cada secretaria, cada entidades também, religiosas, né, civil, militar, participa também, sempre nos atende ali quando há necessidade de atendimento às mulheres, atende, não tem reclamação de violência, de atendimento, sempre ficam atendidas. Temos uma policial feminina, né, com vocês lá, é isso? Ela está de licença agora. Atende, vocês atendem, elas atendem os direitos iguais. Não há direito, não há diferença dele. Então, os policiais, como de parabéns, vai estar pelo atendimento de vocês. Nas comunidades rural, eu vejo sempre atendimento, sempre houve, quando acontece algum assunto com adolescentes, com as mulheres, sempre nós precisamos agora, no momento, ter um espaço junto aqui a comando da delegacia, que até foi sugestão do delegado de Paranaguá. Hoje ele é vereador e é candidato novamente, reeleição. Ele sugeriu que fizéssemos aqui um espaço para atendimento à população, né, e atendimento também a todas as demandas, e eu pensei nas mulheres também, como aqui na Câmara a gente está trabalhando, mas é muito difícil as demandas devido ao município ser tudo longe, então tem que ter mais estudo e trabalhar junto, como a senhora relatou, o atendimento vai ter que ter todos, tanto Estado, município, todos participando para que possamos fazer um trabalho melhor para atendimento a todas as mulheres, as adolescentes até idosas, porque as mulheres idosas também, às vezes sofrem violência, o Estatuto do Idoso garante, mas às vezes não é obedecido, às vezes você tem que entrar na ouvidoria, você tem que entrar
falar, não houve, você tem que entrar com documentos para conseguir cumprir a lei, que a lei tem que ser cumprida. Hoje eu penso dessa forma. Penso diferente, por quê? Porque nós temos que ter os direitos, tanto das mulheres, como também no geral, mas tem que ser cumprido. Lei é lei, lei tem que ser respeitada. Obrigada a todos. Obrigada. Quando a gente fala em conselhos, em municípios pequenos, é uma ideia que a gente vem tendo, né? Que como são sempre as mesmas pessoas, de repente a gente poderia ter uma reunião de pauta única, sabe? Porque o assunto violência, por exemplo, se tem contra a mulher, se tem contra a criança, se tem contra o idoso, a idosa, a gente pode fazer uma reunião desses 3 conselhos juntos. E cada um faz a sua pauta, faz as suas anotações separadas, entendeu? É uma maneira, porque eu sei, eu moro em um município que é tão pequeno que nem esse, mas eu sei como é que é. São sempre as mesmas pessoas. Com relação ao quero pedir desculpa também, porque eu estou gripada, posso qualquer momento espirrar, então eu estou me protegendo. Não se preocupe, está mais que correto. Ainda mais que vem de dentro do hospital. Sim, né? vários dias. Aí a gente tem a questão do conselho. O conselho ele é fundamental. Mas também é muito importante que o município tenha uma rede, que forme uma rede com os serviços que já tem. Por isso que é importante que tenha gente da saúde, né, gente executiva aqui, porque dessa rede vai fazer parte todas as secretarias, se tem conselho de segurança faz parte, a polícia faz parte, o conselho, sabe? Tem que ter um protocolo de atendimento até para poder auxiliar meninas e mulheres que queiram fazer os BO e não conseguem. Tem assistência social também junto. Isso, a assistência também. A rede, né, diretora? A assistência A rede, normalmente, nessa rede de proteção e de atendimento, normalmente a assistência social é a porta de entrada. Toda a secretaria com assistência de todos os funcionários, a toda a equipe que venha analisar toda a situação. Porque o município é pequeno, mas sempre vai ter alguém que vai doar seu trabalho junto àquela secretaria que está trabalhando em prol de todas as mulheres. E no Conselho da Mulher, eu acho assim que é riquíssimo aqui, porque vocês têm quilombolas, por exemplo. As mulheres quilombolas têm que ter um assento nesse conselho, sabe? A realidade delas é totalmente diferente. Tem mulheres pescadoras, tem que ter assento, entendeu? Agricultora. Tem agricultora para mulher tem que ter assento, sabe? Ela deve ter uma organização mínima dela lá, sabe? Uma associação, um grupo, uma forma, sabe? O meu município Palmeira, por exemplo, formou a primeira cooperativa só de mulheres do Paraná. E que elas começaram fazendo pão. Elas fazem pães, massas, biscoitos, entendeu? E agora já conseguiram um monte de dinheiro para fazer a sua panificadora, o seu espaço, a sua cozinha ali, sabe? Conseguiram dinheiro para máquinas, conseguiram dinheiro para o carro. Então, quer dizer, é colocar o trabalho que a mulher já faz, é um trabalho de empreendedorismo, né? E essa mulher tem que vir para dentro do conselho, porque ela tem que falar com as outras mulheres como é que ela conseguiu sair dessa situação de dependência e fazer parte de uma associação, de uma cooperativa. Também faz parte dessa rede a mulher que sofre violência buscar a questão do empreendedorismo para que ela possa sair da dependência financeira e possa sair, inclusive, de depressão, que normalmente ela está pelo trabalho, entendeu? Doutora Maria Isabel, eu agradeço imensamente todas vocês terem vindo para cá, né? Apesar de a gente não estar conseguindo transmitir ao vivo a sessão por causa do período eleitoral, então essa sessão está sendo gravada e vai para o acervo, né, de gravações da Câmara, e fazer um convite já, né, que antes do final do ano vocês possam vir para, quem sabe, uma reunião, né, com a prefeita, né? A prefeita também é mulher, tenho certeza que ela não vai se negar, não vai deixar de ver a importância, né, da criação desse conselho e fortalecer a todas nós que somos mulheres, né, não de forma individual, mas sim de forma coletiva. E deixar esse convite já a vocês, né? E também vou deixar agora a palavra livre aos vereadores e passar a ordem do dia. E ao final da sessão, que a gente já está encerrando também, não vai demorar muito,
Para quem quiser conversar com a doutora Marisabel, com a Matsuko, com a Maria Alice, para ver se tem alguma pergunta, né? Ou alguma demanda. A gente faz uma rodinha de conversa, conversa. ideias, é importante. Pode ser? Para mim, super pode ser. Muito obrigada. Muito obrigada. Pelo convite. Obrigada. Não é fácil mesmo vir para cá, como não deve ser fácil para vocês sair daqui. Eu moro em Palmeiras, eu tive que dormir em Curitiba, pegar o ônibus, vir para Paranaguá, pegar eu vou voltar, vou de ônibus para Curitiba, vou dormir em Curitiba, amanhã cedo que eu vou para casa. Obrigada. E esse é um trabalho que eu não recebo, é um trabalho voluntário para nós. Muito obrigada. A gente fica muito agradecida. Obrigada. Deixa a palavra ali para os vereadores. Não havendo inscritos. Não havendo inscritos, então. Vereador Gustavo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Plateia que nos assistem, seu amigo internauta. Primeiramente, eu queria te agradecer por estar levantando essa bandeira do município, né? A gente sabe a dificuldade, a senhora não falou aí, né? Está vindo até nosso município, que já é difícil chegar aqui, né? E por estar levantando essa bandeira, né, no município. O próprio presidente muito bem quando ela fala que o poder o executivo tem que estar junto por ser mulher, né? E como nós estamos também no período eleitoral, quem vier a chegar a esse feito de ser governante da cidade, também agarre os meus dentes, né? Porque como um município pequeno, mas muito grande extensão, então você não sabe o que a mulher lá na Barra da Arapira sofre com a divisa com São Paulo, né? Quando a senhora fala assim que houve um barco, que falaram, que tal. Não sei, hoje eu posso falar com clareza que nós temos um apoio muito grande da Polícia Militar e da Patrulha Costeira, né? Muito grande mesmo, coisa que a gente nunca teve no município. Hoje nós temos por terra a Polícia Militar e por fora Marítimo, que é a Patrulha Costeira. Eu tenho muitos amigos ali que eles sempre estão olhando as peças, se puder vir, aí para dentro fazendo a ronda. Então, nunca tinha ouvido essa história, né? Estou sabendo agora pela boca da senhora, mas que sirva também de lição, né? Porque hoje nós temos aqui o pessoal da polícia, o guardando por terra, a patrulha por fora. Acredito que difícil, eu nunca ouvi, né, falar isso, né? Mas fazer o quê, né? E te agradeço mesmo de coração que a senhora precisar dessa casa enquanto estiver aqui, porque eu não sou candidato, acaba em dezembro agora, mas enquanto estiver aqui pode contar comigo, tá? Parabenizo você também, presidente, pela tua postura, né, de trazer. Eu acho que eu tenho certeza, convicção, que não só o legislativo como o executivo tem que abraçar, né? Que sirva de lição também para quem é candidato aí, os candidatos a prefeito dessa cidade, que olhem com carinho nessa gravação, se tiver um pouquinho de tempo, porque estou pedindo voto agora, mas que olhem com carinho, né? Para dar valor mais. Entendeu? Parabéns mesmo e muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigada. Na verdade, isso veio por dentro do próprio Estado, entendeu? Uhum. Está olhando com carinho a questão da Operação Verão, para tentar, claro que a gente já tem um trabalho aqui, que eu tenho certeza que deve ser excelente, mas é óbvio que não tem alcance, né? Porque justamente porque é muito grande. Sim. E se veio de dentro da Secretaria de Segurança Pública, é porque Alguma coisa tem, né? Então, é bom, inclusive, já que não é tão divulgado, que as coisas sejam devidamente tratadas na sua base. Exato. Acho assim, eu não posso dizer, porque ainda está em construção a Operação Verão, né? Mas eu tenho certeza que tem alguém olhando com carinho nessa região aqui. Mais atenção do que dos outros anos. Isso é muito bom, né? Com certeza. Então, eu trouxe como uma questão positiva, não como uma questão negativa. Entendeu? Acho que é importante que se tenha esse olhar, porque vocês estão mais distantes. Sim. Então, antes que a coisa se torne viral, vamos dizer assim, para usar uma palavra bem atual, que se corte mal pela cabeça. Nós entendemos dessa forma. Não vendo nada, nenhuma anúncio na ordem do dia, encerramos essa sessão, desejando a todos uma boa tarde e agradecendo a todos pela presença. Muito obrigada a todos.